Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui para expor um pouquinho do que eu consegui captar da lição. Maria, seja muito bem-vindo, Joel. Então eu vou discutir com vocês aqui o que eu consegui interpretar da lição, lógico, com todas as nossas limitações, o que eu consegui interpretar do texto que me coube para falar hoje. Então, para nós começarmos, a gente fala sobre o livro dos Espíritos. Nós estamos nos elementos gerais do universo, na terceira parte, que é a propriedade da matéria. Então, nós precisamos pensar sempre e observar a natureza. Porque o que nós temos de conhecimento da propriedade da matéria é o que a ciência já consegue comprovar. Então, nós temos uma certa limitação, porque nós vamos entender durante a minha fala que os nossos 5 sentidos, brilhantemente desenvolvidos para nós, matéria, não é o suficiente para nós compreendermos nós, espíritos. Então, é nesses 5 sentidos que a gente fica preso à matéria, e a gente fica, então, limitado a compreender o que é verdadeiramente Deus, o que é verdadeiramente o plano espiritual. Através das lições do Evangelho, através das escrituras espíritas, dos depoimentos dos espíritos, a gente vai criando uma narrativa positiva, nós vamos criando uma ideia, mas ainda nos falta muito para podermos compreender isso. E como que nós podemos fazer para nós iniciarmos esse processo? Porque nós estamos encarnados, mas nós somos seres espirituais. Então nós somos espíritos que passamos uma temporada na Terra. Nossa verdadeira morada é no plano espiritual. E nós não podemos então nos desconectarmos dessa espiritualidade. Como que nesse momento que eu estou preso à matéria, eu posso fazer exercícios para não me desvencilhar do plano espiritual por inteiro? Nós já falamos aqui várias vezes que existem espíritos encarnados muito mais vivendo o plano espiritual e no inverso também, espírito desencarnado vivendo extremamente o plano material. E aí isso vai nos causar uma certa confusão, um certo desespero quando nós nos vermos diante dessas situações. Primeiro olhar que nós devemos ter de espírito para observarmos quem somos nós e o que estamos fazendo é olhar para a natureza. Então, nós temos aqui um exemplar de tudo que nós precisamos para nós compreendermos Deus, que é nós olharmos para a natureza. Vamos imaginar aqui, quando nós pegamos um ovo, uma célula, e que essa célula a gente até come, né? Nada muito gostosa. E não tem nada de vida ali nos nossos olhos. Mesmo sabendo a ciência que a célula já começa o princípio. E essa ave fica aquecendo, temperatura corpórea pequeníssima. E alguns dias depois nós temos já um ser vivo pronto, acabado, uma matéria. Se nós olharmos para a semente de uma árvore que nada oferece, e basta a gente colocar em contato com a terra, com os elementos necessários, obviamente, e vai se transformar numa frondosa árvore. E nós somos essa semente, nós somos esse ser. Nós aqui estamos para crescermos, para tornarmos essa árvore frondosa. Por que você está falando isso? Porque tudo na natureza, ela nos ensina. E a pergunta dos Espíritos é, a questão 34 do Livro dos Espíritos fala: as moléculas têm uma forma determinada? Então nós vamos pensar na molécula, nós vamos pensar aí até onde a ciência nos mostra, no átomo. Essas moléculas que nós estudamos, elas promovem a formação das nossas matérias. Tudo é matéria. Tirando os sentimentos, o resto tudo é matéria. E essas matérias são moléculas que foram se sobrepondo e foram dando formas
mas impulsionada por uma energia que nós desconhecemos. Nós não entendemos ainda como foi que essa energia, e agora eu estou falando Deus, o fluido universal, como é que essa energia se arquiteta para dar origem ao átomo, que daqui para frente a ciência já nos prova. Né? Eu começo todas as minhas aulas de biologia falando, nós vamos pensar num átomo, o conjunto de um átomo vai dar origem à célula, um conjunto de célula vai dar origem a um tecido, um conjunto de tecido vai dar origem a um órgão, um conjunto de órgão vai dar origem a um sistema, um conjunto de sistema vai dar origem a um organismo, um conjunto de organismo a população, um conjunto de população, uma comunidade, e nós seguimos para cá. Para cá a ciência já nos mostra. A ideia da pergunta é para cá. Chegamos aqui no átomo onde a ciência comprova a existência do átomo, uma partícula microscópica, minúscula, invisível, microscópios bons para enxergar. Eu tinha colocado uma imagem linda aqui de um átomo, de toda essa historinha que eu estou contando. Mas é assim que tem que ser. E agora aqui, dentro do átomo, a ciência já fala. É só energia. Agora, e daqui para cá? É para cá que a pergunta nos refere. Como é que a gente vai entender? Então ele fala, tem forma, a molécula tem uma forma determinada, pronta? Os modelos atômicos que nós conhecemos, tem cientistas que dizem que ele parece uma bola de bilhar, uma esfera rígida. Tem outros cientistas que dizem outras coisas, que são teorias. Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Então eu vou de novo falar aqui que nós ainda estamos, através dos nossos sentidos, limitados para compreender daqui para lá. Pelo menos por enquanto. Com a nossa evolução espiritual, com a evolução do planeta, tende-se a nós entendermos um dia esse processo aqui que ainda nos falta. Isso é fato de evolução. Então, quando nós falamos dessa questão, nós vamos entendendo que a ação do Criador, de Deus. A questão 34a fala o seguinte, essa forma das moléculas, ela é constante ou variável? Na questão anterior, perguntou se a molécula tem uma forma determinada. E os espíritos responderam que, sem dúvida, a molécula tem uma forma, mas que a gente não consegue entender. Assim, essa questão pergunta se essa molécula, se ela é constante ou se ela é variável. E os espíritos responderam, ela é constante para as moléculas elementares primitivas. Estamos aqui de novo falando aqui da parte ainda desconhecida. Mas variável para as moléculas secundárias, as que a gente já conhece, daqui para frente. Então, daqui para frente a gente sabe que ela varia, tanto que um átomo vai dar origem à célula, vai dar origem... Então, ela vai se modelando à medida que for o organismo. Eu estou me referindo aqui pensando em nós humanos, mas nós pensamos em todos os organismos vivos do planeta. Cada um tem uma forma, cada um tem uma anatomia, cada um tem uma fisiologia. Então, cada situação para cada ser vivo. E aí ele fala para nós que ela é variável, ela é constante para as moléculas elementares primitivas, mas ela é variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isto que chamais molécula está longe da molécula elementar, diz os espíritos. Então, gente, nós estamos falando realmente dessa parte ainda desconhecida para nós encarnados, pelo menos. Obviamente que os espíritos desencarnados, evoluídos, já têm esse conhecimento, mas nós presos na matéria a gente ainda não tem. Mas nós precisamos ter essa ideia, tá? Porque a ciência só conseguiu entender daqui para cá, como eu disse, por conta das perguntas. A ciência só caminha quando se tem dúvida, quando se tem pergunta, tá? Quando se tem certeza, não precisa fazer nada com a ciência. Tudo bem até aqui, pessoal? Tô sendo entendível? Então, eu tinha feito aqui, ó, é um esqueminha bonito aqui para entender, para ser bem didático, né, Rosinha? Trazendo a essência da profissão. Então, eu coloquei aqui a parte de Deus, não vai dar para todos enxergarem, e a sequência, tá? Que não tinha aqui. Que não funcionou o negócio, mas está tudo certo.
tudo bem aqui com as duas questões do livro dos Espíritos, com as questões sobre a matéria, sobre as moléculas, que é o que a gente tem para a gente conhecer. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que nós estamos iniciando esse capítulo, e eu vim muito tranquilo hoje falar, porque eu posso falar qualquer coisa aqui, que na sequência nós teremos a minha grande amiga Rosi complementando o que eu estou falando. Então aí a semana que vem nós vamos esclarecer realmente as dúvidas, tá? Então no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Eu coloquei aqui, estava aqui no meu PPT, uma pergunta que não vamos parar para ouvir as respostas, mas eu queria uma reflexão bem sincera. O que vocês sentem quando eu perguntar assim, ó, o que é caridade para você, Rosi? Não precisa responder, tá, companheira? Quando eu faço essa pergunta, o que vocês que vem à cabeça? Rápido, tá? Sem raciocinar. O que é caridade para nós? Caridade para nós, pensando sem raciocinar, é eu dar esmola para os outros. Tá? A caridade que vem na minha cabeça, eu estou falando da minha resposta. Obviamente que vocês são mais evoluídos que eu, certamente não pensaram assim. Mas na minha cabeça veio rapidamente, dar uma esmola, ajudar algum necessitado, né? E a gente já ouviu falar aqui na Casa Espírita trilhões de vezes sobre a questão desse tipo de caridade. Ela é necessária, ela precisa de acontecer, porque nós não temos jeito de orar e tirar a fome do irmãozinho. Ele precisa da comida material porque ele é matéria, tá? Então nós precisamos de dar comida para ele, mas nós precisamos também de entender que para nós isso não serve de nada, tá? E a gente vê espíritas orgulhosos por dar esmola. Olha que contrassenso. Espíritas orgulhosos por dar esmola. E nós estamos falando de caridade. E aí a gente quer entrar no reino do céu. E aí a gente quer a aprovação dos espíritos de luz para nos salvar, para nos ajudar. Né? Orgulho, quando veio orgulho, já está tudo errado. Nós estamos na contramão. E aí, esmola não só serve para a matéria, não serve para o espírito. E nós estamos falando de espírito. Aí, pessoal, da onde vem... Aqui eu lembrei de você, Rosi, eu fiz isso copiando você. Da onde vem a palavra caridade? Qual a etimologia dessa palavra? Porque agora é a área dela, gente. Do latim, caritas, algo como amor. Uma espécie de amor incondicional, que por sua vez descende do grego charis, que quer dizer, não é essa pronúncia, obviamente, tá, gente? Que quer dizer graça, a mesma origem de caro, ou seja, aquilo que lhe possui valor. Essa é a definição da palavra caridade. Amor incondicional, produz graça e ela produz valor. Então observa, amor incondicional, tem algum amor incondicional em dar esmola para os outros? Tem algum tipo de graça, misericórdia em dar esmola para os outros? Tem algum tipo de valor? Eu estou falando do lado espírita, tá, pessoal? É óbvio, repito, que nós precisamos de comida. Não tem jeito. Mas eu estou aqui tentando falar da caridade verdadeira. Tá? E isso que a gente chama de caridade não é caridade. Porque se vocês, agora eu estou me excluindo, se vocês dividissem do vosso supérfluo, não tinha ninguém no planeta passando fome. Todo mundo teria comida. O problema é que algumas pessoas vão acumulando fortunas e eu não quero dividir nada com ninguém. Os pássaros vivem todos no céu sem a necessidade e não lhes falta o alimento. Para o necessário, Deus sempre vai nos suprir. O problema é que a gente não quer o necessário, a gente quer o mais, o mais, o mais, o mais e o mais. Nós nunca estamos contentes. E isso não tem nada a ver com caridade. E aí o meu tema, pessoal, que depois dessa fala do que é caridade, o que é preciso para ser salvo?
Se o título do capítulo é Fora da Caridade não há salvação, o que é preciso ser salvo para ser salvo? Fazer caridade. Mas fazer caridade verdadeira. Fazer caridade incondicional. Fazer caridade com amor, com graça, com valor. E como é que eu vou fazer isso? Se eu soubesse, eu estava evoluído também. Mas o Evangelho nos fala, através da parábola do bom samaritano, que nós temos alguns meios e nós podemos aprender isso. Primeiro eu quero chamar a atenção para a alegoria das palavras que foram colocadas para Jesus. Nós precisamos entender sempre o Evangelho que não tinha escrita quando Jesus aqui esteve. As histórias foram escritas pelos apóstolos depois. E desta forma pode haver alguma fala que não condiz com a realidade do Jesus que a gente conhece. Então nós precisamos compreender a alegoria dessas palavras. E para nós entendermos essa alegoria, Mateus no capítulo 25, no versículo 31 até o 46, eles falam o seguinte, parêntese para uma leitura. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como um pastor que aparta dos cabritos as ovelhas, e assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Todas as gentes, o Evangelho nos traz. Nós estamos falando do planeta Terra, não importando quem mora aqui ou acolá. Toda a humanidade do planeta Terra estará diante de Deus e estará lá conectado para a grande separação, separando o joio do trigo. É chegado o momento do Espiritismo que nos traz essa informação, que o planeta Terra, no seu ápice regenerador, não cabe mais esses falsos espíritas. Não cabe mais as pessoas que vêm para a casa espírita para buscar e buscar, e não vêm para a casa espírita para doar. Nós estamos falando de caridade. É óbvio que vai ter algum momento da minha vida material que eu posso estar desequilibrado. E sim, eu vou vir aqui na casa espírita e eu vou receber a graça dos espíritos trabalhadores e eu vou me sentir melhor. Mas isso daqui é paliativo. Por que eu estou nessa situação? Tem uma causa. Eu vou vir aqui, vou tomar um passe e eu vou melhorar. Curei a causa? Não. Eu preciso achar a causa e curar a causa. E quem vai me dar força para eu achar a causa e curar a causa? O passe, o tratamento, o equilíbrio e a mudança de comportamento. Não adianta ficar como viveu na época de Moisés, esperando milagres. Aí a gente aqui na frente diz assim, ó, isso foi uma historinha de Papai Noel para nós. Não existe milagres. Não existe milagres. Existe esforços, trabalho, luta contra si mesmo e em um determinado momento a transformação. Daí aconteceu o que a gente está tentando falar. Daí aconteceu a mudança. Bom, agora eu curei a causa. Aqui é paliativo. Se nós espíritas não tivermos esse discernimento, nós vamos ficar vindo no centro. Essa encarnação, a próxima, e nós vamos ficar aqui sapateando. Vir para o centro é vir com responsabilidade de doação. Doar energia, doar amor e fazer a caridade incondicional que o Evangelho está nos colocando. Porque daqui os espíritos trabalhadores pegam toda essa energia de amor que esse grupo está despejando neste momento, transforma em matéria-prima, energia elementar que nós desconhecemos,
transforma em matéria para poder socorrer o planeta. Nós produzimos energia com os bons pensamentos e nas nossas orações verdadeiras, produzimos energia para o planeta. Um adendo para falar aqui, que na quarta-feira passada, ou na segunda, não me lembro agora, um espírito disse para nós que nós não tínhamos noção, nós estávamos muito ansiosos com o leilão que nós promovemos no domingo, nós estávamos muito ansiosos, com medo, em dúvida, com tudo que causa na gente, e o Espírito disse assim, vocês pensam somente, não com essas palavras, tá? Pensam somente no lucro do leilão. Vocês não conseguem entender a harmonia, o amor, a caridade, o senso de ajudar o outro que desperta em todas as pessoas que doaram, em todas as pessoas que vieram para cá para arrematar os animais, em preços altíssimos, que nem o valor mercado não corresponde. Então, nós precisamos entender que nós estamos falando dessa energia de Deus, que nós tentamos compreender, mas a gente não entende. Então, na hora que eu estou bem, legal, eu sento lá em casa e faço a minha oração, e eu falo assim, nossa, tá jóia. Aí acontece um probleminha, eu rezo, mas Deus não está mais cuidando de mim, porque não é possível. E aí eu não coloco para eu entender por que eu estou passando por um problema. São lições, são informações que nós precisamos acordar para enxergar. Então esse primeiro parágrafo, quando Mateus fala de separar os cabritos das ovelhas, ele está nos falando do planeta Terra regenerador. Ele está falando que aqui no planeta Terra só vai ficar quem conseguiu alcançar o nível evolutivo que a Terra conseguiu alcançar. Os espíritos que não conseguiram avançar no nível que a Terra está, vai ter que ser retirados e levados para um mundo do nível vibratório que você está. Obviamente que nós não podemos nem passar pela nossa cabeça, mas então Deus está me castigando, Ele está tirando aqui do planeta Terra que eu gosto e está me levando para um planeta mais difícil, porque eu não estou cabendo mais aqui na Terra. São escolhas. Você teve a oportunidade de vir no planeta Terra. Você teve a oportunidade igual a todos de evoluir. Por que você não evoluiu? Por que você não lutou contra você mesmo? Por que você ficou olhando e querendo evoluir os outros e esqueceu de você? Evolução, queridos irmãos, não é querer mudar o outro. Evolução é eu mudar a mim, é eu melhorar, os outros vão enxergar que eu melhorei e vão melhorar também. Não adianta eu chegar em alguém e falar, Rosi, você tem que melhorar, Rosi. Você tem que evoluir. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Só que nós vivemos desse jeito. Quem aqui, não é para rir, se rir eu sei que é verdade. Quem aqui já não chegou em casa depois de ouvir uma fala aqui no centro, chegou em casa e falou assim, olha, algum parente não veio, né? Vou pensar, Rosinha, no Faustão. Chega, Faustão, você tinha que ter ido no centro. A fala hoje foi todinha para você, servia tudo para você. Alguém de vocês já fez isso? Aí vocês estão rindo, eu acho que já. E o que nós estamos falando? Não é para o outro, meu Deus. Era seu. O que você está ouvindo é para você. Lógico que não também, gente, com tanta limitação como eu aqui. Mas o Evangelho é claro. Vai lá no Evangelho que não tem dúvida. Tá? Então, pessoal. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era hóspede e me recolheste, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitaste, estava no cárcere e vieste ver-me. Aí nós fazemos tudo isso aqui, né? Nós fazemos tudo isso aqui. Primeiro, quem está preso, que está no cárcere, bem feito, porque ele fez coisa errada, então ele tem que ficar lá mesmo. Eu estou falando de mim, gente, eu tenho certeza que vocês não pensam assim. Eu tenho absoluta certeza que vocês são mais evoluídos que eu. Tem que ficar lá mesmo. Por que fez coisa errada? Já pensou se Deus fosse colocar preso todo mundo que faz coisa errada?
Vocês estão rindo, gente, parece que vocês fazem isso. Tive fome e você não me destes de comer. Ah, mas aí a gente fica esperando assim, bom, se Jesus aparecer aqui do meu lado, né? Eu entendo que é Jesus, eu reconheço Jesus, olha a minha pretensão. Aí eu entendo que é Jesus, eu reconheço Jesus, o que ele pediu eu vou fazer, eu tenho certeza disso. Gente, ele vai falar para nós aqui para frente que ele colocava essas condições entre nós e nós não enxergamos nada porque nós não prestamos atenção na vida. Ele coloca aqui que ele colocou um irmãozinho para vir aqui falar comigo, e o irmãozinho, muitas vezes, o mendigo que eu trato com maior desdém, que eu não deixo entrar na minha casa porque eu tenho medo da violência, porque eu tenho medo que ele vai roubar alguma coisa na minha casa, porque eu tenho medo que pode contaminar minha família com doença, porque eu tenho medo. Isso aqui tudo enganação, isso aqui tudo mentira que nós criamos, tá? Porque Jesus foi em todos os locais, curou leprosos e não pegou lepra. Então nós criamos essa estrutura para nós nos defendermos que nós somos inertes. Então esse medo, essas condições que eu crio, me faz ficar coerente. Olha, eu não abro a minha casa para eu dar um banho no mendigo, para eu cortar o cabelo dele, para eu ajudar ele, porque é perigoso. Gente, e a hora que a gente desencarnar e ver que o mendigo era um ser de luz, um ser muito mais evoluído que nós, que aceitou uma provação difícil, enquanto se fosse nós nos mataríamos e não conseguiríamos chegar ao final. Porque aqui ninguém passou fome, porque aqui nunca ficou desabrigado, e a gente vive reclamando e lamentando, e se nós tivermos uma situação dessa? Eu repito isso todas as aulas minhas. Eu nasci no meio espírita, nasci numa família espírita. Eu morro de medo porque eu não consigo evoluir. E já pensou, desse meio, com estrutura básica, eu não consigo evoluir. Aí eu vou nascer lá no meio de uma favela, com todas as limitações e dificuldades que tem. E eu preciso compreender que eu tenho que evoluir. Vai ser muito mais difícil. Eu vou sucumbir. Então nós precisamos aproveitar o que nos é dado. Nós precisamos aproveitar o que nos foi oferecido. Olha onde nós nascemos. Olha o que nós temos. E aí segue o Evangelho. O pescador, tem uma historinha lá, né? Que ficou lá à deriva, vou ser bem breve, porque senão demora muito aqui. E ele, eu tenho muita fé. Deus vai me salvar. E chegava o bombeiro, ele não, pode ir porque Deus vai vir me salvar. Chegava o outro pescador, não, pode ir porque Deus vai vir me salvar. E aí até que o barco virou e ele morreu. E ele foi reclamar com Deus. Eu tinha fé, eu esperava por você. Eu fui na forma do bombeiro, eu fui na forma do pescador, eu fui na forma do barqueiro e você não aceitou. E você não quis. Aí você vai reclamar de Deus. Então quando ele fala que tive fome, tive sede, estava desobrigado e hospedou, estava nu e vestiu, estava enfermo, estava em cárcere, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não voltar para nós. Então, Moacir, você está entrando em contradição, porque olha aqui, o Evangelho falando para nós que nós temos que fazer as coisas materiais. Eu tenho que dar comida, eu tenho que dar roupa, eu tenho que hospedar, eu tenho que dar remédio, eu tenho que visitar. Sim, pessoal, nós temos que fazer isso. Mas com que tipo de coração que eu tenho que fazer isso? Com qual tipo de sentimento eu tenho que fazer isso? Não é do jeito que a gente faz. Imagina que nós vamos visitar um presídio? É perigoso. Mas e se a gente fosse lá, conversasse com uma pessoa, e os nossos irmãos evangélicos fazem isso com uma maestria? Eles levam uma Bíblia, eles rezam, eles leem, eles estudam e eles levam a palavra de Deus lá dentro, onde é um ambiente sujo energeticamente, onde é um ambiente contaminado, e vai um foco de luz, uma Bíblia na mão e senta e faz uma oração. Tem noção que isso faz isso daqui, ó, clareia, mexe com as mentes daqueles irmãozinhos nossos que estão confusos, que estão delinquentes. Mas nós pensamos desse jeito? Aí nós precisamos repensar a nossa caridade. Então lhes responderam os justos, dizendo:
Senhor, quando que te vimos faminto e te demos de comer, ou saquiosos, ou te demos de beber? E quando te vimos desalojado, quando te vimos sem vestes, e quando vimos enfermo ou em cárcere, e não fomos ver? E aí Jesus responde com maestria para eles. Respondendo disse, na verdade vos digo, que quantas vezes vós fizestes isso a um destes meus irmãos, mais pequenino, a mim o fizestes. Os menos favorecidos em todos os aspectos, nós pensamos, quando a gente fala de menos favorecido, nós pensamos na pessoa que não tem dinheiro, porque tudo na nossa cabeça gira em torno de dinheiro. Tudo a gente só pensa em dinheiro. Então nós vamos repensar, quando é que eu vou fazer isso aqui para o meu irmão? Esse irmão menos favorecido, é na hora que nós estamos lá dentro da escola trabalhando, e eu consigo compreender uma informação que foi passada, e o meu companheiro não consegue. É eu ir lá, tentar simplificar o negócio e passar para ele, para fazer ele entender, para ele ficar junto comigo. Mas, também tenho certeza que vocês não fazem isso. Tem umas pessoas aí no planeta que fica feliz. Vou usar a Rosi porque ela é a minha amiga íntima. Eu sei e a Rosi não sabe. Gente, ó, eu sei, viu? A Rosi não. Ela tem dificuldade, coitada. Aí eu tô vindo aqui falar de caridade. Aí eu tô vindo aqui falar que eu tenho que ajudar o meu irmão. E aí eu já tô aqui cheio de orgulho porque eu sei mais que a Rosi. Porque se o meu patrão vê que eu sei mais que a Rosi, ele vai querer me dar um aumento, ele vai querer me colocar num cargo superior. E a Rosi, como ela não sabe, ela não vai. Nós geramos disputa, geramos inferioridade e maltratamos pessoas. Sou muito expansivo, eu falo muito, né, Rosi? E eu comecei a observar que isso faz com que pessoas se calam por conta da gente falar muito. E é caridade saber ouvir, não falar. A caridade é ouvir o que o outro precisa falar. Aí no meu caso eu não deixo ninguém falar, só eu que falo. Então nós estamos tudo na contramão, pessoal, do que está falando o Evangelho. E a gente quer ir para o céu. E a gente quer desencarnar igual o Chico. Num dia lindo, um foco de luz veio, pegou o Chico, levou. Nós queremos assim. Vai urrar nessa matéria muitos anos para poder entender que nós estamos errados. Aí a hora que vem a dor, a gente fica bonzinho, gente. Quando vem o sofrimento, nós ficamos tão bonzinhos. Oh, Deus! Seguimos. Então, respondido a pergunta que foi feita, o Evangelho continua. Então dirá também os outros, os que estão à esquerda. Mas, ora, quando é que aconteceu tudo isso e eu não fiz para eu estar do lado de cá agora? A alegoria da palavra, pessoal, que primeiro, que se nós estivéssemos nos pés, nas pernas, nos braços, do lado direito, do lado esquerdo, se nós estivéssemos perto de Deus, você já fica feliz. Então a alegoria do lado direito e do lado esquerdo aí, gente, esquece, vocês não vão chegar lá, viu? Eu vou avisando vocês. Não vai estar ninguém de lado direito, nem de lado esquerdo de Deus, porque nós não temos evolução espiritual para isso. Nós vamos estar com os nossos companheiros que vivem com a gente aqui na Terra. Esses ignorantes, esses que não fazem caridade, esses que sofrem. Esses é o nosso parceiro, que a gente vai chegar do lado direito e do lado esquerdo. Tá? Esquece de Deus por enquanto. No sentido de querer chegar a Deus. Não desencarna com essa pretensão, não. Que você vai chegar lá e falar, mas eu tinha um combinado, eu quero Deus. Aí depois de 50 anos vem aqui comunicar e falar, faz 50 anos que eu estou lá e não vai o negócio. Na verdade vos digo, quantas vezes deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão estes para o suplício eterno. Também alegoria de palavra, tá, pessoal? O suplício eterno aqui, eu até troquei aqui na minha cola, ó, por aprendizagem. Então ninguém vai ser condenado porque errou. Você vai ser oferecido uma nova oportunidade.
E você vai de novo para a escola aprender, fazer a prova. Passou? Ok, vai para frente. Não passou? Opa, volta, faz de novo. Então, esse suplício eterno aqui é alegoria de palavra, tá? E os justos para a vida eterna. Também os justos, os evoluídos, vamos pensar na Ida, que fez caridade a vida inteira, sincera, caridade incondicional, ajudou a todos, educou muitas crianças. Aí a Ida vai desencarnar. Bom, agora então a Ida vai ter a vida eterna. E aí a Bíblia traz para nós o descanso eterno. Outro engano. Vai desencarnar e vai trabalhar muito. Ninguém vai descansar, não. Não existe descanso eterno. Existe trabalho eterno. Então vai desencarnar e vai trabalhar. Cada um vai fazer o que sabe fazer. A Rosi certamente vai dar aula lá no plano espiritual. O Marão vai ensinar agricultura para o povo lá, para poder vir tudo já sabendo. Aí nascem essas criancinhas aí que já sabem mais que nós que estamos aqui. Porque é assim que vai acontecer no processo. Mas tem que ser verdadeiro, não adianta a gente enganar. Porque quando nós estamos falando de Deus, a gente não engana. Aí vem Lucas, na sequência do Evangelho, no capítulo 10, de 25 a 37. E ele fala assim: E eis que se levantou um doutor da lei e lhes disse, para tentar: Mestre, que devo fazer para entrar na posse da vida eterna? E aí Jesus responde: O que é que está escrito na lei? Mas não na lei humana. O que é que está escrito na lei? E ele responde: Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha, como diz a minha amiga Rosi, olha a essência dessa frase. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Eu estou falando de sentimento, eu não estou falando de matéria. De toda a sua alma, de todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem outra pergunta para deixar a gente animadão para a vida espiritual, né? Como é que vocês se amam? Vocês se amam? Vocês verdadeiramente se amam? Ou vocês ficam querendo fazer tudo quanto é coisa? Quer ver um exemplo que eu vou falar? Deixa eu ver se não tem ninguém aqui, porque a última vez que eu falei isso no outro centro, eu bati o olho assim, tinha uma pessoa exatamente assim. Eu vou olhar para a Rosi só. Fez plástica do rosto, fez plástica no abdômen, nos seios, fez plástica nas pernas, fez plástica, uma aceitação total da matéria que Deus deu. Atenção, nós não estamos falando aqui de extremismo, não estou dizendo que não se deva corrigir, tá? O que dá para corrigir, vamos corrigir. Mas nós estamos falando de essência. Eu não aceito envelhecer. Eu não aceito que a minha matéria está ficando cansada. Eu não aceito a mudança. Tá? A minha sobrinha está rindo ali atrás. Porque a minha mãe fica falando que eu tenho 48 anos e eu tenho 40. E Jesus lhes disse: Respondeste bem, fazer isso e viverás. Então nós precisamos de repensar. Como amar o próximo? Como amar a ti? E como amar? Como é que eu faço esse exercício de amor? Primeiro de tudo, é eu me amar. Do jeitinho que eu sou. Se falta dedo, se falta braço, se falta perna, se falta cabelo, se falta... Não importa. Eu tenho que me amar. Por que que eu tenho essa matéria para eu, espírito? Porque era isso que me faltava. Era esse tipo de matéria que me faltava. Obviamente, nós vamos de novo refletir que eu não estou falando de desleixo. Tá? Aí eu não vou usar da higiene, eu não vou usar tá? Foi dado um corpo do jeitinho que você precisa para evoluir. Então, a primeira coisa é amar a si mesmo. Eu tenho que me amar. E aí, o terra a terra
fala para nós que é egoísmo eu falar que eu tenho que me amar primeiro. É lógico que a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente vai para o material, realmente é extremamente egoísmo. Eu vou me amar aos outros? Não, presta atenção. Eu vou me amar quando eu me conheço, quando eu estou bem comigo, eu vou amar a minha família, que é a célula máter da sociedade, é o laboratório, é onde nós vamos aprender o que é amor. E Deus colocou a semente, então a gente tem o amor filial, o amor paternal, o amor maternal, o amor de vô, que é muito maior que tudo isso. Então, nós temos lá dentro da família o laboratório, nós estamos fazendo exercício. Aí eu aprendi a me amar, amo a minha família, agora eu vou amar o próximo. Agora eu vou amar os outros. Mas eu vou amar os outros, pessoal, como eles são. Não é do jeito que eu quero que eles sejam. Eu tenho certeza. Vocês saem, não, mas eu amo a Ida. Só que, Ida, você precisa mudar isso. Você precisa mudar isso também. Isso aqui você está falando muito, eu não gosto desse jeito. Mas que espécie de amor é esse? Que eu quero transformar as pessoas no que eu acho que estou certo. Porque eu estou usando a mim como parâmetro. Então, pessoal, tomar muito cuidado em relação a esses itens. Eu estou acabando, não durmo. Mas esse homem, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E aí vem a historinha, que eu vou resumir bem resumido, tá? Aquela historinha do Evangelho, que fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e aí encontrou com um ser que estava lá, todo ferido, que havia sido assaltado. Então passa um sacerdote, olha e vai embora. Vê se não está pingando aqui em cima, filho. Passa um levita, sacerdote da Igreja Católica, todo mundo aqui sabe. Passa um levita da tribo de Levi, passa e também olha e vai embora. Vai tentando imaginar, gente, se vocês já fizeram isso, tá? Aí passa um samaritano, que é um ser simples da época. E ele então para, coloca mel e vinho, que é o que ele tinha no cavalo, nas feridas, cura ali o que dava para fazer na hora, coloca-o no cavalo, leva para uma hospedaria e lá ele deixa cuidando. Então ele diz pro dono da hospedaria: eu vou deixar o dinheiro para pagar a hospedagem dele, vou seguir a minha viagem, quando retornar eu pago o que gastou a mais e cuide dele. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo do que estava ferido? Foi o sacerdote que olhou e foi embora? Foi o levita que olhou e foi embora? Ou foi o samaritano que parou, que curou, que olhou, que cuidou? Essa é a história do texto que está lá no Evangelho, tá? Então observai a grandeza do ato. Eu não parei porque alguém me falou: Moacir, por favor, vai lá ajudar o fulano. Não, eu vi a situação, me tomei de compaixão, a minha alma falou ajuda, e eu ajudei. Aqui amor incondicional. Aqui verdadeira caridade. Não quando alguém fala para nós fazermos. Não quando alguém quase nos obriga a fazer uma ajuda. Olhe com os olhos de espírito. Sempre olhando com os olhos de espírito. Imagina em todas as situações. Se eu tivesse desencarnado junto com os espíritos de luz, vovó Zeca, vovó Jerônima e todos os outros da pleide de espíritos do tio Zeca, se eu tivesse junto com eles, como é que eu olharia para essa situação? Desvinculando da matéria. Qual desses três então parece ser o próximo? Obviamente que foi o samaritano que socorreu. E logo respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: pois vai e fazei tu mesmo. Todo mundo tem capacidade de conhecimento para fazer isso. Imaginemos nós que acho
que vamos precisar de muita misericórdia de Deus. Porque no nível que nós estamos aqui na Terra, e eu não estou falando isso querendo dizer que nós somos as piores pessoas da Terra, tá, gente? É que eu quero fazer uma reflexão com muito sentimento, tá? É óbvio que todo mundo aqui tem qualidade, que todo mundo aqui tem pontos evoluídos, grandiosos e maravilhosos. Mas eu quero que vocês sintam na alma o que eu estou tentando passar do Evangelho. Por isso que eu estou sendo bem enfático na questão. Será que você faz isso? Será que você pensa dessa forma? Né? Partindo para o final. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Tudo que Jesus fez e falou foi para ensinar a nós que nós temos que ser humildes e caridosos. Alguém aqui não sabia disso? E por que desencarne não está evoluído? Porque não está fazendo caridade, porque não está sendo humilde. Básico. E quando é que nós vamos parar de patinar e vamos mudar de estágio? Ou seja, nas duas virtudes contraria o egoísmo e o orgulho. Vamos refletir com bastante clareza, gente. O que leva a Deus? Caridade e humildade. O que distancia de Deus? Egoísmo e orgulho. Onde que nós estamos? Onde nós estamos? E a gente quer falar com Deus. E a gente quer sentar do lado direito de Deus. Todos os ensinamentos mostram essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Não existe outro caminho. Humildade e caridade. E caridade verdadeira. Não é essa caridade que nós fazemos. Não é a caridade da cesta básica. Ela é necessária. Mas vamos aprender o que é a caridade. E aí, partindo para o final, bem-aventurados de Jesus, os pobres de espírito. Já foi falado aqui 1 milhão de vezes que pobre de espírito não tem nada a ver com dinheiro. Está falando de humildade, está falando de seres na essência. Pobres de espírito quer dizer os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Aí aqui eu trouxe a liçãozinha do Pai Nosso. Todo mundo aqui sabe rezar o Pai Nosso. Todo mundo sabe rezar o Pai Nosso. Aí vocês vão lá e rezam o Pai Nosso assim, ó. Perdoai as minhas dívidas assim como eu perdoo aos meus devedores. Vocês perdoam devedores? Então nós já sabemos que até rezando o Pai Nosso nós já estamos errados. Porque nós estamos falando para Deus a verdade. Jesus, Deus, perdoe as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Eu não perdoo nenhum devedor meu. Portanto, eu já sei que Deus não tem que me perdoar de nada. Eu estou falando, é o Pai Nosso. E o Cocão disse um dia, se a gente olhar nessa frase, a gente não consegue rezar o Pai Nosso mais. E aí alguém disse, bom, eu já sofreria no início. Pai Nosso, já não dá para falar. Bem-aventurados de Jesus, os pobres de espírito, que quer dizer os humildes. Então, cuidado e vamos olhar as bem-aventuranças do Evangelho. Elas nos mostram o caminho. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaria que os fizeste. Gente, ainda não levantou o dedo, já está acabando a hora. Amai os vossos inimigos, perdoai as vossas ofensas, e quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgar os outros. E aí, encerrando, de verdade, Jesus coloca como essência, não a caridade e a humildade, como essência para uma das situações. Ele coloca como a única condição de evolução. A única condição. Tá? Então, nós vamos entender toda a humildade e a mansuetude, a benevolência e a justiça. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo.
E aí eu tinha colocado esse slide para Deus abençoar a todos. Só dei uma aceleradinha aqui no final, porque eu falei muito, ninguém me avisou. E esse é o capítulo que fala de fora da caridade não há salvação. O capítulo que nos mostra como nós devemos, através do Evangelho, seguir o que é preciso para ser salvo. Então, o Kardec nos deixou a resposta. Para ser salvo, nós temos que ser humildes e caridosos. Beijo no coração e desculpa o tempo que eu não vi.